Boa noite a todos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos fazer uma oração. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por esse dia. Senhor, que a Tua graça e a Tua misericórdia, Senhor, estejam, Senhor, sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas. Senhor, eu peço, Deus, perdão, por favor, pelos meus pecados, Senhor, pelos meus pecados conscientes e inconscientes. Senhor, perdoa, Senhor, também os pecados da minha casa, perdoa, Senhor, por favor, os pecados da Tua igreja, a começar, Deus, dos pastores, dos diáconos, dos obreiros.
Senhor, porque também queremos pedir, Senhor, perdão pelo teu povo, Senhor, e pedir perdão pela nossa nação, e pedir, Senhor Jesus, vem reinar sobre essa nação, vem colocar o teu trono sobre o Brasil, que seja feita, Senhor, a tua vontade, Senhor, no nosso país, como ela é feita no céu, Senhor. Mas começa, Deus, fazendo a tua vontade nas nossas vidas, nas nossas casas, na tua igreja, Senhor. E santifica, Senhor, o teu povo, Senhor, nos limpa pela tua palavra, pelo teu Espírito Santo, pelo sangue de Jesus, e prepara, Senhor, a tua igreja, a tua noiva, para a volta de Jesus Cristo, Senhor. Capacita-me também, Deus, para transmitir a tua palavra para os meus irmãos, para a tua honra e para a tua glória, Deus, porque eu não sou ninguém, Senhor, eu não sou nada, Deus. Em nome de Jesus, Senhor, tudo que é de bom em mim, Senhor, veio de ti e veio, Senhor, através do teu Espírito Santo, Senhor. Que o Senhor complete a boa obra que o Senhor começou nas nossas vidas, Pai. Capacita-me para falar ao Espírito e ao coração dos meus irmãos, que eles retenham, Deus, aquilo que for teu e aquilo que for meu, Deus, que caia no esquecimento, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, hoje nós vamos continuar a aula de Isaías, a aula do profeta Isaías. Na aula passada, né, foi a aula 2, hoje é a aula 4. Nós chegamos, eu passei mais ou menos por esse slide e passei um pouco rápido, né, eu acabei me demorando mais do que eu gostaria naqueles primeiros slides, né, explicando ali o ministério do profeta, onde estava o livro do profeta Isaías, né, contextualizando, mas é importante também para que os irmãos consigam entender, e porque agora, né, como nós vamos estudar os livros dos profetas maiores e depois os profetas menores, é importante os irmãos entenderem, né, olha, eles estão inseridos no meio das histórias dos reis, por que eles estão lá, o que eles estão falando, qual é o pecado do povo, qual é o recado de Deus para o povo, para o rei, para o sacerdote, quais são as profecias que já se cumpriram, quais faltam ainda se cumprir, tá bom? Então, nós vamos ver isso daqui para frente nas próximas aulas. Então, Jesus Cristo, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e, ao mesmo tempo, ele é o leão da tribo de Judá. Então, Jesus, nós vemos lá em Apocalipse capítulo 5, a visão do apóstolo João, ele vê o Cordeiro de Deus que foi morto, né, mas o anjo fala para ele assim, olha, não chores, porque eis que o leão da tribo de Judá que venceu, ele é digno, né, para tomar o livro da vida das mãos de Deus Pai e lhe desatar os selos. Mas a hora que João olha, ele vê o Cordeiro de Deus. Então, Jesus é o Cordeiro de Deus e, ao mesmo tempo, é o leão da tribo de Judá. Então, eu também comentei na aula passada, né, que o principal problema que Jesus desceu do céu para resolver foi o problema do pecado, que causa separação entre o homem e Deus. Então, Jesus não veio, né, na sua primeira vinda, ele não veio como leão, ele veio como cordeiro, né, para morrer na cruz pelos nossos pecados. Ia ser difícil eles crucificarem o leão, tá bom? Porque o leão é meio bravo, o leão é meio feroz, mas o cordeiro ele é manso, eles conseguiram amarrar o cordeiro, eles conseguiram crucificar o cordeiro, né? Não que Jesus tivesse lutado contra eles de forma alguma. Jesus falou assim, ninguém tira a minha vida, eu espontaneamente a dou, né? Porque essa era a vontade do Pai. Então, primeiro Jesus veio como cordeiro para morrer pelos nossos pecados, pelos pecados de toda a humanidade, para morrer na cruz por nós. Então, Isaías viu o Cordeiro de Deus, né, Isaías 52, a partir do versículo 13, fala assim, profetizando, eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de qualquer outro, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens, isso é, Jesus foi espancado severamente, né, pelos guardas, né, romanos, pelos judeus, e de forma injusta, obviamente, né? Então, assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão, isso é, os gentios, né, aqueles que não eram do povo de Israel, eles ouviriam depois falar sobre Jesus, eles creriam em Jesus Cristo e ficariam admirados, né, que isso aconteceu com Jesus. E Isaías pergunta, ou Deus, né, Isaías pergunta assim, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Depois eu vou voltar nesse versículo mais para frente, tá bom? Então esse versículo é uma das profecias que explica a incredulidade dos judeus com relação a Jesus Cristo.
E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, né, perante Deus, e como raiz de uma terra seca, isso é, não tinha beleza, não tinha aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Isso é, Jesus não tinha aparência nem formosura. Né, se alguém olhasse para Jesus Cristo, ele não era alguém que chamava atenção, por exemplo, como o rei Saul, né, que era o mais forte, o mais alto. Né, as pessoas mais altas de Israel, nos dias do rei Saul, batiam nos ombros dele. Jesus Cristo não era assim. Né, ele tinha uma aparência comum. Certamente ele não era belo fisicamente, né, mas a beleza de Jesus Cristo ela é toda interior. Né, naquele momento ele não tinha beleza exterior alguma, né, ele devia ser uma pessoa extremamente comum no seu aspecto, né, ou talvez até alguém cujas feições, alguém fala assim, puxa, ele é feio fisicamente. Né, talvez alguém pudesse até dizer isso, mas Jesus não veio para ser bonito. Jesus não veio para ser chamativo, né, pelo seu porte, pelo seu filho. Jesus veio para morrer na cruz pelos nossos pecados. Jesus veio para que as pessoas olhassem para dentro dele, né? Não para o seu exterior. Óbvio que Jesus Cristo é lindo, Jesus Cristo é maravilhoso, né? As pessoas que têm visões de Jesus Cristo ficam admiradas, né, da sua beleza, mas naquele momento, né, fisicamente, não havia nele nem beleza, nem formosura, nem nada que nos agradasse, tá bom? Então, certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Aqui está falando literalmente, né, que ele foi perfurado. Né? Então, nós entendemos, né, nós olhando hoje, né, o que aconteceu com Jesus, e conhecendo também o Salmo 22, onde Davi profetiza, né, transpassaram minhas mãos e os pés, nós entendemos que aqui ele está falando que ele seria perfurado pelos cravos ali na cruz. Ele foi perfurado pelos cravos ali na cruz, pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. Por que que ele morreu na cruz? Por causa dos nossos pecados, por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Então, fica muito claro, esse capítulo de Isaías 52, Isaías 53, é um escândalo. Né? Assim, como diria o pastor Jamês, são coisas assim, que estão claramente escondidas ali na Bíblia, porque isso ficou oculto aos olhos de muitos por séculos. Né? Mas quando Jesus Cristo surgiu, né? Quando Jesus Cristo veio, quando ele morreu na cruz, depois os discípulos entenderam que era necessário. Naquele momento, enquanto Jesus Cristo ainda não havia ressuscitado, enquanto Jesus Cristo ainda não havia explicado para eles as Escrituras, eles não tinham entendido que era necessário que o Messias morresse na cruz pelos nossos pecados e ressuscitasse no terceiro dia para a nossa justificação. Continuando, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Então, Jesus perante o Sinédrio, ele não se defendeu. Jesus perante Pôncio Pilatos, ele não se defendeu das suas acusações, nem tentou ser liberto. Falou assim, não, eu tenho uma defesa para apresentar a meu respeito. Então, como cordeiro, então aqui, né, a visão do cordeiro, como cordeiro ele foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, isso é um julgamento injusto. E de sua linhagem, né, Jesus Cristo vem de uma linhagem real. Quem dela cogitou, isso é, quem da linhagem de Davi cogitou que um descendente seu iria morrer dessa forma, como se fosse um perverso, né, morrer de forma humilhante, de forma assim, torturante numa cruz. Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Então está muito claro, né, para nós, né, que temos a revelação, né, de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que ele realmente morreu na cruz. Isso é muito claro para nós o porquê que ele morreu na cruz. Não foi porque simplesmente resolveram prendê-lo e resolveram que ele devia morrer de forma humilhante, mas ele ia sofrer tudo por causa dos nossos pecados, no nosso lugar. Designaram-lhe a sepultura com os perversos. Né? Então, Jesus Cristo foi crucificado entre dois ladrões, mas com o rico esteve na sua morte. Né? Ele foi ali colocado no sepulcro, né, ele foi colocado no sepulcro de José de Arimateia. Eu estava na cabeça com José, mas estava na dúvida, será que foi José? Mas sim, José de Arimateia, tá bom? Então, ele foi colocado num sepulcro de alguém rico,
né? José de Arimateia tirou Jesus da cruz, pediu para Pilatos para pegar o corpo de Jesus e colocou no seu próprio sepulcro que ele havia aberto numa rocha, ali no jardim, ali perto do Gólgota, tá bom? Do Monte do Calvário, onde Jesus foi crucificado. Então, ele com rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, o Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. E ele verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Então, quando Jesus estava ali no Getsemane, né, que ele orou por 3 vezes: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade, sim a tua. Está escrito que apareceu um anjo, só no Evangelho de Lucas, se eu não me engano, aparece esse detalhe, que apareceu um anjo ali e o consolava, e o confortava. Né? Muito provavelmente, a Bíblia não diz, e como a Bíblia não diz com clareza, nós não podemos afirmar com certeza, mas eu creio que o anjo devia estar lembrando para ele, Isaías 53, olha, você verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e você ficará satisfeito. Então, Jesus, o fruto do penoso trabalho da alma de Jesus não seria simplesmente ele receber o nome que está acima de todo nome, como diz lá em Filipenses 2, né, a recompensa por Jesus Cristo ter sido obediente até a morte cruz, e por ter se humilhado e tendo assumido a forma de servo. Não, mas ele viu o fruto do penoso trabalho da sua alma, isso é, as vidas salvas. Né, que o plano de Deus, lá em Romanos 8, é que Deus tenha muitos filhos semelhantes a Jesus. Então, Jesus olhou para os seus irmãos, né, aqueles que viriam a se tornar seus irmãos, nós, né, e uma grande família para o seu Deus e Pai. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, isso é, com os vencedores, né? Aquele que vencer, aquele que chegar até o fim, Jesus vai repartir a sua herança também. O seu despojo é quando ele vence uma guerra, né? Mas vai repartir o seu despojo, vai repartir a sua herança conosco também. Porquanto derramou sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. É impressionante esse capítulo, impressionante o que Isaías enxergou cerca de 700 anos antes de Jesus Cristo. Mas Isaías também viu o leão da tribo de Judá destruindo os seus inimigos. Isaías 31, 4-9, fala assim: porque assim me disse o Senhor, como o leão e o cachorro do leão rugem sobre a sua presa, ainda que se convoque contra eles grande número de pastores, e não se espantam das suas vozes, nem se abatem pela sua multidão, assim o Senhor dos exércitos descerá para pelejar sobre o monte Sião e sobre o seu outeiro. Isso é, o Senhor descerá como um leão para guerrear contra os seus inimigos, e não haverá quem o espante, não importa a quantidade de exércitos que se ajuntarão contra Jesus Cristo, lá em Apocalipse 19, Jesus Cristo descerá dos céus para pelejar como um leão, e não haverá inimigo, não haverá exército inimigo que possa, né, com ele. Como pairam as aves, assim o Senhor dos Exércitos amparará Jerusalém, protegê-la, salvá-la, poupá-la e a livrá-la. Convertei-vos, pois, ao filho de Israel, aquele de quem tantos vos afastastes. Pois naquele dia cada um lança fora os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro, que as vossas mãos fabricaram para pecardes. Então a Síria... É que aqui, deixa eu explicar uma coisa. Quando Isaías profetiza, né, não somente Isaías, mas muitas profecias na Bíblia, tem profecias que elas já aconteceram e que elas vão acontecer novamente. Né? Então, por exemplo, a restauração de Israel. Isso é uma coisa que já aconteceu algumas vezes ao longo da história. Né? A última vez que isso aconteceu foi em 1948, né, quando Israel voltou a ser um país, quando Israel voltou a ter ali um território. Então, aqui é uma profecia dupla, digamos assim. Né? Eu diria que é uma profecia do Senhor pelejando contra a Síria, mas também do Senhor pelejando lá em Apocalipse 19. Então, eu quero que os irmãos entendam que muitas profecias, elas vão ter um cumprimento duplo, ou recorrente, ou múltiplo, né, como você quiser falar. E muitas coisas Deus vai falar no natural, mas tem coisas espirituais por trás, tem verdades espirituais por trás, eu vou explicar também daqui a pouco para vocês, tá bom? Então a Síria cairá pela espada não de homem, a espada não de homem a devorará, e fugirá diante da espada, e os seus jovens serão sujeitos a trabalhos forçados. Então, quando a Síria veio contra Jerusalém, Deus falou para o rei Ezequias, né, que a Síria não iria entrar em Jerusalém, nem iria lançar contra ele flecha alguma, porque o Senhor defenderia Jerusalém por amor a Davi,
por amor a Jerusalém e também por amor do seu nome. Então Deus fala assim, ele não lançará, né, não virá contra você nem com espada, nem com flecha. E naquela noite, né, o anjo do Senhor percorreu ali o arraial dos assírios e matou 185 mil, né, dos soldados da Síria. E quando eles acordaram no dia seguinte, né, havia uma multidão de mortos, e eles fugiram dali, e que nem foi profetizado também por Isaías, né, o rei da Síria, quando ele voltou para sua terra, ele foi morto pelos seus 2 filhos, por 2 seus filhos. Então assim, era essa profecia do Senhor guerreando como um leão sobre o Monte Sião se aplicou nos dias da Síria, mas também vai se aplicar lá em Apocalipse 19, quando Jesus Cristo descer do céu, montado num cavalo branco junto com o exército celestial, tá bom? Esse versículo de Isaías 11, de 1 a 5, eu vou usar ele mais para frente, tá bom? Então aqui fala assim que Jesus ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso, né? Matará o iníquo, o anticristo. Isso aí eu vou mostrar mais para frente também. Isaías 66, 15 e 16, porque eis que o Senhor virá em fogo e os seus carros como um torvelinho para tornar a sua ira em furor e a sua repreensão em chamas de fogo. Porque com fogo e com a sua espada entrará o Senhor em juízo, com toda a carne serão muitos os mortos da parte do Senhor. Então, o que eu quero mostrar para os irmãos é que Isaías, ele profetiza tanto Jesus como o cordeiro, quanto Jesus como o leão da tribo de Judá, que desce sobre o Monte Sião, peleja pelo seu povo, peleja contra os seus inimigos, né? Então, só que as profecias sobre Jesus no Antigo Testamento, elas têm esses 2 lados. De um lado, profetiza sobre a primeira vinda, Jesus Cristo como cordeiro. E, por outro lado, profetiza Jesus como leão, vindo para tomar vingança contra os seus inimigos. E os próprios discípulos de Jesus achavam que era isso que Jesus ia fazer, porque quando Jesus ressuscita e aparece para eles, e depois quando Jesus está lá naqueles 40 dias com eles, em Atos capítulo 1, né, nos últimos momentos, os discípulos perguntam para o Senhor, Senhor, é agora que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? E aí Jesus responde para ele, não compete a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, até os discípulos de Jesus estavam esperando ele como leão. Né, os 2 discípulos, né, no caminho de Emaús, lá em Lucas 24, se eu não me engano, eles conversando ali com Jesus, Jesus pergunta assim, por que vocês estão abatidos? Eles falam assim, será porventura que você é o único que esteve em Jerusalém, que não sabe dos últimos acontecimentos? E Jesus pergunta assim, só para ver a resposta deles, quais acontecimentos? O que aconteceu com Jesus, que era varão poderoso, profeta em obras e palavras, nós esperávamos que fosse ele que haveria de redimir a Israel. Né, mas agora já é o 3º dia, né, desde que ele morreu, mas está certo que algumas mulheres disseram que ele está vivo, né, mas então os discípulos de Jesus também esperavam Jesus como leão, eles ainda não tinham entendido as profecias de Jesus Cristo como cordeiro, tá bom? Então, Isaías 66, 22 e 24, eu também vou usar mais para frente, fala assim, ó, eles sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e eles serão um horror para toda a carne. Então, aqui está falando dos últimos tempos, então, só para deixar claro que Jesus Cristo vindo como leão, descendo ali em Apocalipse 19, para guerrear contra o anticristo, contra o falso profeta, contra os exércitos das nações, é final dos tempos, tá bom? Então, aqui, né, vai falar muito a respeito de Jesus como servo do Senhor em Isaías. Então, aí eu coloquei outras pessoas que são citadas como servos do Senhor no Antigo Testamento. Então, Jesus é o exemplo do servo do Senhor. Moisés também é citado como servo, né? A palavra de Deus diz que, lá em Hebreus, que Moisés era fiel em toda a casa do Senhor. E Jesus Cristo é considerado de tanto maior honra do que Moisés, porque maior do que o servo é aquele, maior do que o servo, né, que serve na casa, é aquele que estabeleceu a casa, mas Moisés é chamado de servo. Deus fala para Satanás, viste o meu servo Jó? Abraão, mesmo sendo amigo de Deus, também é chamado de servo por Deus. Jacó e Israel também são servos de Deus. Isaac, né, também é servo de Deus, eu não coloquei aqui, mas Isaac também é servo de Deus. Caleb, Deus fala assim, meu servo Caleb. Davi é chamado por diversas vezes de meu servo. Todos os profetas, né, Deus fala assim, meus servos, ou seus servos os profetas. Até Nabucodonosor Deus chama de meu servo. Ciro II Deus chama de meu servo. E os estrangeiros que se converterem ao Senhor e passarem a amar também serão chamados de seus servos. Então aqui no Antigo Testamento, esses são os servos do Senhor. Mas que eu quis colocar aqui para dizer que em Isaías, por diversas vezes, Jesus Cristo é chamado de o servo do Senhor.
Então, agora eu vou, de fato, começar a quarta aula, até eu queria ter terminado isso até a aula 2. Então, eu quero voltar nesse slide aqui, né, que eu falei para os irmãos que eu ia colocar as referências. Eu não coloquei as referências nesse slide, porque eu coloquei as referências em diversos slides mais para frente, e vocês vão ver a partir de agora, tá bom? Então, Isaías denunciou os pecados de Israel e de Judá, os pecados do povo, os pecados do rei, dos sacerdotes e até dos profetas. Os profetas que profetizavam falsamente, os sacerdotes e os juízes que aceitavam suborno. Então, era grande a corrupção do povo, mas principalmente o pecado de idolatria. O pecado de idolatria vai ficar muito claro no livro de Jeremias, no livro de Oséias e no livro de Ezequiel. Oséias é contemporâneo a Isaías, tá? E Jeremias e Ezequiel são posteriores. Isaías profetizou o nascimento, o ministério, a morte, a ressurreição e a glória de Jesus Cristo. Isaías profetizou a salvação dos gentios, talvez mais do que todos os outros. Salmos vai falar muito também. Isaías profetizou a destruição do anticristo por Jesus. Isaías profetizou sobre João Batista. Isaías profetizou a destruição de Jerusalém, a destruição do templo, cativeiro na Babilônia, o retorno do cativeiro, reedificação do templo, reedificação de Jerusalém, repovoamento da mesma. Isaías profetizou a destruição da Babilônia por Ciro. Nominalmente, Deus chama Ciro pelo nome, 2 séculos talvez antes de Ciro efetivamente fazer isso. Ciro, o rei medo-persa. Isaías profetizou o juízo de Deus contra as nações nos dias da Síria e nos dias da Babilônia e no final dos tempos. Isaías profetizou a ressurreição dos mortos. Isaías revela como Satanás caiu. Isaías é um dos profetas mais citados do Novo Testamento, no Novo Testamento, se não for o mais citado. Obviamente que o livro dele é grande também, mas, por exemplo, Jeremias também é grande e mesmo assim não é tão citado. Pronto, aqui está a linha do tempo que eu tentei fazer para vocês. Então, tentei contextualizar aqui onde está o profeta Isaías. Então, Isaías, ele vive num período que ele vê o final do reino de Israel, do reino do norte, que foi conquistado pela Síria. Ele vê a Síria vindo contra o reino do sul, mas que nem eu já falei, nos dias do rei Ezequias, Deus não deixou a Síria conquistar Jerusalém. A Síria conquistou várias cidades de Judá, mas Deus não permitiu que ela conquistasse completamente. Então, Isaías profetizou. Eu coloquei assim, Isaías, revelações e profecias, porque tem coisa que é revelação, não é profecia. Por exemplo, a queda de Satanás, ali na esquerda. Então, aquelas reticências ali na linha do tempo, significa assim, olha, muito tempo antes, ou muito tempo depois, ou certo tempo depois, tá bom? É óbvio que não dava para fazer em escala. Por exemplo, a queda de Satanás, provavelmente ela acontece antes de Gênesis 1. A Bíblia não fala quando, mas aqui em Isaías capítulo 14, nós vamos ver por que ele caiu. E Ezequiel 28, nós vamos ter mais informações também. Isaías 6, ele viu o trono de Deus. Isaías, ele profetizou para Israel, profetizou para Judá, profetizou que a Síria viria contra Israel, viria também contra Judá. Isaías profetizou a queda da Síria. Isaías profetizou contra as nações. Tem nações que Deus iria destruir, tem nações que Deus iria causar uma destruição parcial, depois iria restaurar. Por exemplo, Edom, Deus chama Edom de povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Então, você tem assim povos que Deus destinou para destruição, por causa dos seus pecados, ou alguns que Deus falou assim, olha, eu vou te destruir, mas eu vou deixar alguns, depois eu vou restaurar. Por exemplo, Isaías tem uma revelação sensacional de que tanto o Egito quanto a Síria se converteriam ao Senhor, e junto com Israel, os 3 adorariam ao Senhor. Então, um dia, talvez eu fale para os irmãos em detalhes a diferença entre a escravidão do povo no Egito e aquele povo de Canaã que foi destruído. Deus não queria destruir os egípcios, Deus queria destruir o faraó, humilhar os deuses do Egito, mas Deus não destruiu o povo dos egípcios, mas Deus disse que queria destruir os povos de Canaã. Então, é como se Deus preferisse Israel escravizado no Egito do que convivendo com os povos de Canaã e aprendendo as suas práticas. Por exemplo, lá no Egito não fala que eles sacrificavam os seus filhos aos deuses, mas em Canaã sacrificavam. E muitas outras abominações os cananeus faziam, que provavelmente os egípcios, mesmo ali sendo ali o símbolo do mundo, do pecado, não cometiam. Então, o povo de Canaã fazia tanta abominação que é como se Deus falasse, olha, eu prefiro, Israel, deixar você cativo no Egito, até que se encha a medida da iniquidade dos amorreus, até que eu resolva destruir por completo os amorreus, e eu vou trazer para você, para essa terra, você vai destruir eles por causa da iniquidade deles. Então, Deus preferia Israel preso, escravizado no Egito, do que aprendendo os pecados de Canaã e convivendo no meio daquele povo, tá bom? Mas aqui tem uma revelação sensacional, então, de que Deus iria converter o Egito, converter a Síria, e junto com Israel, os 3 seriam uma bênção e adorariam ao Senhor e trariam ofertas ao Senhor. Então, Deus tem, através de Isaías, profetizou sobre as nações, que elas seriam
destruídas pela Síria, depois conquistadas pela Babilônia, depois Deus traz juízo contra a Síria, depois Deus traz juízo também contra a Babilônia. Deus diz que Ciro iria conquistar a Babilônia, que Ciro iria libertar o povo de Deus do cativeiro. Então Isaías viu o cativeiro também, Isaías viu a destruição do templo, Isaías viu a destruição de Jerusalém, e mais para frente Isaías viu a reconstrução do templo e a reconstrução de Jerusalém, e o retorno dos povos, do povo de Deus lá do cativeiro. Isaías profetizou o nascimento de Jesus, Isaías profetizou o ministério de João Batista, Isaías profetizou o ministério de Jesus sobre a terra, Isaías profetizou a incredulidade dos judeus, Isaías profetizou a morte do Cordeiro, né, a crucificação do Cordeiro. Isaías profetizou a ressurreição de Jesus também. Isaías profetizou a salvação dos gentios, nós, inclusive. Eu coloquei ali em verde, ali, 2021. Né? Então, tem profecias de Isaías que é como se fossem flechas que estão passando por cima da nossa cabeça, né, digamos assim, e estão indo lá para o futuro, que ainda não chegaram, ainda não aconteceram. Né? Eu coloquei ali a destruição do anticristo, a vinda de Jesus como um leão. Isaías profetizou sobre o milênio, né, que nós vemos lá em Apocalipse 20. Isaías profetizou sobre o inferno, né, óbvio que o inferno também vai ser jogado no lago de fogo e enxofre, mas tem um trecho ali no final de Isaías, né, que Jesus cita isso, eu vou mostrar para vocês. Isaías profetizou sobre novos céus e nova terra. Então, Isaías profetizou muita coisa. Né? O livro de Isaías ele é muito rico, ele é muito complexo, né? Mesmo em 2 aulas eu não vou conseguir dar todo o conteúdo do livro, né? Então eu vou tentar focar aqui nas principais partes. E eu separei esse versículo aqui, Isaías 42, 9. Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e novas coisas eu vos anuncio, e antes que sucedam, eu vou-las farei ouvir. Então, muitas profecias de Moisés, por exemplo, Deuteronômio 4, estavam se cumprindo, ou já tinham se cumprido, né? O povo entrando na terra prometida, o povo se desviando do Senhor, adorando os ídolos, Deus castigando eles, Deus levando o povo para o cativeiro. Então, ali em Isaías 42, provavelmente, o reino do norte já havia sido destruído, parte do povo já havia sido levado para o cativeiro da Síria, a Síria tinha trazido outros povos para morar em Israel, na terra do norte. Houve ali um cativeiro, um pequeno cativeiro do povo levado para a Síria também, e ainda viria o cativeiro da Babilônia. Então, muitas das profecias já haviam se cumprido, e Deus está falando assim, agora eu vou anunciar profecias novas para vocês. Isaías, então, vai mais longe do que Moisés até enxergou. Né? Moisés falou até Jesus. Né? Moisés falou assim, Deus levantará no meio de vocês um profeta semelhante a mim, e todo aquele que não der ouvidos a esse profeta morrerá. Né? Eu coloquei isso na aula passada, tá bom? Então, agora vamos para as referências, né, de tudo isso. Obviamente, eu gostaria que vocês ficassem com essa imagem na cabeça e olhando os próximos slides, mas é meio difícil. Né? Se você não tiver 2 monitores na sua casa, ou ver na televisão e ver no celular, fica meio difícil e eu não consigo reproduzir essa imagem nos próximos slides, tá bom? Mas tente lembrar, assim, mais ou menos dessa linha do tempo e vamos ver agora nos detalhes. Então, Isaías viu o trono de Deus, Isaías 6, de 1 a 7, eu vou ler só essas partes em amarelo. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Aí eu separei algumas outras passagens, alguns outros profetas, alguns outros homens de Deus que viram o trono de Deus também, tá bom? Então, eu vou deixar isso como referência, não vou entrar em detalhe, né? Tem muito material ainda para passar aqui com vocês. Então, Daniel viu o trono de Deus, Ezequiel viu o trono de Deus, o profeta Micaías viu o trono de Deus, e lá em Apocalipse, João viu também o trono de Deus. E a boa notícia para vocês é que um dia nós todos estaremos diante do trono de Deus também. Né, talvez alguns irmãos privilegiados já tenham tido alguma visão do trono de Deus. Eu nunca vi, tá bom? Nunca tive nenhuma visão, mas um dia todos nós estaremos em pé diante do trono do Senhor e diante do Cordeiro. Estevão viu o trono de Deus também, está implícito, né? Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus, e Jesus que estava à sua direita, e disse, eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Então, Deus Pai no trono, Jesus Cristo quis ficar em pé ali para receber a Estevão, uma honra. Né? Quais são os pecados de Israel e de Judá?
Por que Israel e Judá foram destruídos? Eu já expliquei, né, em todas as aulas do Antigo Testamento que eu dei, né, nos módulos 1 e 2, que o principal pecado que levou Israel e Judá à destruição foi o pecado da idolatria. E nós vamos ver no livro de Oséias e no livro de Ezequiel, que nem eu comentei também, e no livro de Jeremias, nós vamos ver isso, é que eu já citei antecipadamente, que Deus compara o pecado de idolatria a uma mulher casada que se prostitui. Não é simplesmente uma mulher que está adulterando, uma mulher casada que adultera, não, ela está se prostituindo. E lá em Ezequiel vai falar assim, olha, as prostitutas, elas recebem, né, pelo seu trabalho, digamos assim, mas você é pior do que as prostitutas, porque você dá os meus tesouros para os seus amantes, você dá os meus tesouros para os povos ao redor. Então, você sacrifica aos deuses dos outros povos e você dá presentes para que eles venham até vocês. Então, Israel e Judá, vocês vão ver, né, nesses livros, desses profetas que eu falei, o pecado deles de idolatria foi o que os levou principalmente à destruição. E o pecado de idolatria, ele viola diretamente o primeiro mandamento, que é não terás outros deuses diante de mim. Eu sou o Senhor, não terás outros deuses diante de mim. Então, a partir do momento que o povo viola o primeiro mandamento, que eles passam a ter outros deuses diante do Senhor, é só uma questão de tempo, até eles violarem todos os outros mandamentos do Senhor. Então, eles começam com o pecado de idolatria, e do pecado de idolatria, né, que é o pecado de prostituição espiritual, eles vão para muitos outros pecados, pecados de homicídio. Né? Então, matar sangue inocente, por exemplo, rei Acabe, lá no Reino do Norte, em Israel, matou Nabote para ficar com a sua vinha. Né? Então, matou sangue inocente, né? Nabote não fez nada contra ele, derramou sangue inocente, oprimiu o órfão, a viúva e o estrangeiro. Cada um cometia adultério com a mulher do seu próximo. Né, os profetas usavam de falsidade, profetizavam falsamente, adivinhavam por suborno, os sacerdotes também eram corruptos, os juízes também aceitavam suborno para deturpar a justiça. Né? Então, são muitos os pecados, mas todos eles decorrentes do quê? De perderem o temor ao Senhor, de abandonarem o Senhor e se voltarem para os ídolos. E aí o que Deus fala através de Isaías 5,13 ali? Portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento. Então, o meu povo não entende, né? Ele vai falar ali, desculpa, eu pulei ali o Isaías 1, 2, de 2 a 4, e também o versículo 9, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai dessa nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo Israel, voltaram para trás, né? Voltaram para o Egito. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Lá em Ezequiel, nós vamos ver Deus falando assim, olha, Sodoma e Gomorra foram destruídas por causa da sua iniquidade e foram colocados como exemplo para todos aqueles que querem viver de forma ímpia. Aí Deus vai falar assim, Israel fez pior do que Sodoma e Gomorra. E Judá, que viu que Israel foi destruído, né, Israel foi destruído em 722 anos antes de Cristo, né, pela Assíria, Judá sobreviveu, digamos assim, até 586. Judá viu que Israel foi destruído, Judá ouviu porque Israel foi destruído, né, ele ouviu os profetas falando, e ainda assim ele foi lá e fez pior. Então Deus fala assim, ó, parabéns, Judá e Israel, vocês pelos seus pecados justificaram as suas irmãs, Sodoma e Gomorra, isso é, elas estão limpas do pecado delas, por causa do pecado de vocês, que vocês conseguiram fazer pior do que elas. E eu vou te dizer algo ainda pior, nos dias de Jesus Cristo disse, se no meio de Sodoma e Gomorra, se tivessem feito os sinais que no meio de vocês fizeram, Sodoma e Gomorra teriam permanecido até hoje. Então, aquela geração de Jesus, que não era idólatra, não tinha ídolos, né? Não era idólatra no sentido assim, eles não adoravam a ídolos. Mas Jesus falou assim, vocês são piores que Sodoma e Gomorra, porque não creram em mim. Né? Vocês não creram naquele que foi enviado pelo Pai. Então, o pecado daquela geração de Jesus, eles tinham uma idolatria dentro do coração deles, né? Não era uma idolatria exterior, mas eles tinham seus ídolos dentro dos seus corações, eles tinham o seu ídolo de como deveria ser o Messias. Falaram assim, nós não queríamos um Messias que nem esse, nós queremos um outro Messias. Fizeram um ídolo no seu coração, rejeitaram a Jesus. Jesus falou assim, vocês são piores que Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra se levantarão no dia do juízo e condenarão a esta geração. Porque se no meio de Sodoma e Gomorra, se tivessem feito os milagres que no meio de vocês fizeram, eles teriam permanecido até hoje. Tá bom? Então, Isaías profetizou, olha, se Deus não tivesse, pela sua misericórdia, deixado alguns descendentes para nós, nós teríamos nos tornado como Sodoma e Gomorra, isso é, teríamos sido completamente exterminados, né? Mas óbvio que Deus tinha um plano para com Israel, Deus tinha um plano para com a descendência
de Davi, né, de que viesse o Messias. Então, Isaías 59:3, né, Isaías 57:13, antes, né, nós vemos isso no livro de Juízes também. Né, então, o povo lá em Juízes já tinha caído na idolatria, o povo vem e clama ao Senhor por causa da opressão dos midianitas, dos filisteus, e Deus fala assim: vocês viraram as costas para mim, vocês resolveram servir os teus ídolos que te livrem. Clamem a eles, se vira agora. E Isaías 57, Deus volta aqui a falar: olha, quando clamares, a tua coleção de ídolos que te livra. Então, novamente abandonaram o Senhor, né, novamente se voltaram para os ídolos. Né, eu não tive tempo, né, de colocar os slides, nem de mostrar aqui para os irmãos, mas Deus está indignado, eu comentei na aula passada, de ser comparado com os ídolos, de ser comparado com as obras das mãos de homens, que têm olhos, mas não veem, têm boca, mas não falam, têm ouvidos, mas não ouvem, têm pés, mas precisam que alguém os carregue, têm mãos, mas não podem fazer nada. E Deus fala assim: vocês querem me comparar a isso? Vocês querem me comparar a um pedaço de madeira? Vocês querem me comparar a um pedaço de pedra, que foi esculpido por um homem, que se faltar o alimento para ele, ele desfalece? Você quer me comparar a alguma coisa que foi feita pelas obras da mão de um homem? Então Deus está indignado por causa do pecado da idolatria. E lá em Isaías 59:3, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. Então, que nem eu comentei, começa com o pecado de idolatria, e vai para tudo que é tipo de pecado, né? Que nem eu comentei também em aulas passadas, eles chegaram a sacrificar seus próprios filhos aos ídolos. Lá em Jeremias nós vamos ver, Deus falando assim: olha, eles sacrificaram seus filhos aos ídolos, depois vieram prestar culto a mim. Eles fizeram um negócio desse, isso nunca me passou pela mente, né? Eu nunca pensei, né? Não que Deus, pela sua onisciência, não viesse, mas assim, nunca me passou pela mente, né, falar assim: olha, sacrifiquem seus filhos a Deus e depois venham aqui ainda por cima e me servir. Então Deus está indignado, né, com esses pecados, e por causa disso, e porque o povo não entende a palavra de Deus, o povo não entende o que os profetas estão falando, o povo seria destruído, o povo seria levado para o cativeiro. Foi levado para o cativeiro porque lá Deus sararia o povo das suas idolatrias, lá o povo ficaria até que morresse, né, também 1 ou 2 gerações, lá no cativeiro da Babilônia. E assim, de fato curou, né? Quando o povo volta do cativeiro junto com Zorobabel, não é mais um povo idólatra, mas pouco tempo depois, né, nós vemos nos dias de Neemias e nos dias de Esdras, que o povo tinha caído novamente no pecado de se casar com mulheres estrangeiras, que foi onde começou o pecado do povo lá no deserto. Né? O povo já tinha pecado, né, com relação ao bezerro de ouro, né, mas depois que Deus limpou o povo ali daquele pecado, mais para frente, no final do livro de Números, Balaão ensina Balaque, rei dos Moabitas, a armar cilada contra os israelitas, fala assim: olha, se vocês não fizerem eles caírem na prostituição, na idolatria, vocês não vão poder lutar contra eles, Deus vai defendê-los. Mas se vocês fizerem eles voltarem as costas, se vocês fizerem com que eles se prostituam com as mulheres de vocês e se prostituam com seus ídolos, aí Deus mesmo vai pelejar contra eles, Deus mesmo vai querer destruí-los. Né? É por isso que Deus manda depois também matar o profeta Balaão. Tá bom? Então, o povo voltou a começar a se juntar com outros povos, nos dias antes até dos dias de Esdras e Neemias. Então, aqui a profecia sobre a destruição de Jerusalém e do templo. Então, voltando, né? O profeta Isaías, ele profetizou nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Então, ainda iam ter muitos reis até que, de fato, Jerusalém viesse a ser destruída, né? Talvez mais uns 200 anos, uns 100 e poucos, 150 anos, talvez. Mas ele, pelo Espírito Santo, ele profetiza: não te enfureças tanto, Isaías 54, de 9 a 11, não te enfureças tanto, ó Senhor, nem perpetuamente te lembres da nossa iniquidade. Olha, pois, nós te pedimos, todos nós somos teu povo. As tuas santas cidades tornaram-se em deserto, Sião em ermo, Jerusalém está assolada, o nosso templo santo e glorioso, em que nossos pais te louvavam, foi queimado. Jerusalém ainda não estava deserta, as cidades ainda não haviam sido destruídas, o templo ainda não havia sido queimado. Então, Isaías já está profetizando o que aconteceria. Aí, Isaías 63, 3 a 6, aquela parte em amarela: voz de grande tumulto virá da cidade, voz do templo, voz do Senhor, que dá o pago aos seus inimigos. Isso é, profetizando: Jerusalém será destruída, o templo será destruído. Porém, Isaías também profetizou, né, Deus falou através de Isaías que o templo seria reconstruído, e a cidade também seria refundada, aquela parte em amarelo. Que digo de Jerusalém, ela será habitada, e das cidades de Judá, elas serão edificadas, e quanto às suas ruínas, eu as levantarei. Que digo de Ciro, ele é meu pastor. Ciro, o rei Medo-Persa, que viria conquistar a Babilônia, né,
alguns séculos depois. Ele é meu pastor e cumprirá tudo que me apraz, que digo também de Jerusalém, será edificada, e do templo será fundado. Isso é, Jerusalém não havia sido ainda destruída, o templo ainda não havia sido destruído, o povo ainda não havia sido levado para o cativeiro. Isaías profetizou a destruição de ambos, o retorno do cativeiro, mas tem uma outra passagem que vai falar, e profetiza que Jerusalém seria reedificada, foi reedificada nos dias de Neemias, e o templo seria refundado, seria reconstruído, isso aconteceu nos dias de Zorobabel. O nascimento de Jesus, então vamos falar mais de Jesus agora. Isaías 7,14, portanto o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então aqui, se você olhar o contexto do capítulo 7, né, o rei Acás, rei de Judá, ele estava com medo, porque o rei de Israel tinha se juntado com o rei da Síria para vir atacar a Judá. E Deus estava falando assim para ele, através do profeta Isaías, apesar de Acás ser um rei terrível, né, Deus está falando através do profeta Isaías, fica tranquilo que eu vou livrar essa cidade do rei da Síria e do rei de Israel. Agora pede para o Senhor um sinal de que eu vou fazer isso. E ele fala assim, não tentarei o Senhor meu Deus. Aí Deus fica bravo. Deus está falando, pede um sinal, e ele está falando, não vou pedir um sinal. Então, aí fala assim, então o Senhor mesmo dará um sinal para vocês, mas é interessante que Acás perdeu a chance de pedir um sinal para o Senhor. Mas quando Deus responde qual sinal ele vai dar, ele não dá mais um sinal para os dias de Acás. Ele dá um sinal de séculos para frente. Né? Então eu lembro, se não me engano é 1 Pedro, né, que eu li para vocês na aula passada, que Isaías, por exemplo, profetizou a respeito de Jesus por causa do Espírito de Cristo que nele estava, e está escrito que eles não profetizavam para si mesmos, mas para nós, né, para os quais o final dos tempos estava chegando. Então, quando Isaías profetiza isso, Acás perdeu a chance de pedir um sinal para ele, para os seus dias. Então Deus fala assim, então eu vou dar um sinal. Mas não quer dizer que esse sinal seria para aqueles dias. Tanto que você vê na história que segue, que não houve ninguém chamado Emanuel que nasceu naqueles dias de Judá, nem naqueles dias, nem nos dias posteriores. E nem que nasceu de uma virgem, ainda por cima. É que virgem, alguém poderia argumentar que virgem aqui também significava jovem. Né, que naquele tempo, toda jovem praticamente era virgem, entendeu? Então alguém poderia argumentar, não, está falando de uma virgem, mas é uma jovem. Não, mas lá no Novo Testamento nós vemos claramente, né, o nascimento virginal, né, de Jesus Cristo a partir de Maria. Né? Maria fala para o anjo Gabriel, como que eu vou ter um filho se eu não tenho relacionamento com homem algum? O Espírito Santo descerá sobre ti e te envolverá com suas asas. E o poder do Altíssimo, né, te envolverá, e também por isso o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus, porque o Espírito Santo gerará isso em você. Então essa profecia de Isaías é citada lá nos Evangelhos, né, porque a virgem, chamada Maria, de fato teve um filho e foi grávida do Espírito Santo, não foi grávida de José, ela não havia ainda coabitado, né, com José, diz a palavra do Senhor. Mais sobre o nascimento de Jesus, Isaías 9, 6, 7, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Olha só que esse menino que haveria de nascer não é um menino comum. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo, e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então olha só que sensacional, não é uma criança qualquer que vai nascer. Não é um descendente qualquer da linhagem de Davi que vai nascer, é um descendente especial, que será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Então não houve nenhum descendente de Davi, até os dias do cativeiro da Babilônia, nem depois, né, até os dias de Jesus, que recebesse todos esses títulos, que recebesse todas essas honrarias, ou que o Espírito do Senhor estivesse sobre ele de tal forma, tá bom? Então, óbvio que para nós é muito claro, nessa profecia de Isaías também é citada lá no Novo Testamento, com relação a Jesus Cristo. O ministério de João Batista, então Isaías profetizou sobre, assim, tirando Jesus Cristo, tirando as nações, né, que é uma profecia mais genérica, Isaías profetizou especificamente sobre João Batista, olha que honra, né? João Batista foi profetizado no Antigo Testamento, eu coloquei ali 2 outras passagens de Malaquias também, que são profecias sobre João Batista. Isaías profetizou sobre Jesus, sobre João Batista e sobre Ciro, sendo que de Ciro ele chama pelo nome.
Tá bom? Então, olha só o que Isaías profetizou a respeito de João Batista. Voz do que clama no deserto. Né? Então, João Batista, o ministério de João Batista foi no deserto da Judéia. Preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo, no deserto, vereda ao nosso Deus. Todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros, e o que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. Está falando das nossas vidas. Né? Aquilo que é torto na nossa vida seria retificado, aquilo que é escabroso, né? Aquilo que é irregular, aquilo, né? Pedrinhas pontiagudas seriam aplanadas, todo monte, toda soberba seria nivelado, né? Todo vale seria aterrado, né? Toda baixa estima. Né? Então, assim, Deus iria endireitar a nossa alma. Né? É isso que está falando aqui. Né? Tirar a soberba, tirar a baixa estima. Então, tirar o excesso de autoestima, tirar a baixa estima, endireitar os nossos caminhos tortuosos, né? E aplanar os nossos caminhos escabrosos. Aí, só para citar ali Malaquias, né? Vejam só que Malaquias confirma o que Isaías diz, né? Malaquias é posterior. Eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Então, o ministério de João Batista é o quê? Preparar o caminho do Senhor. Então, João Batista fala assim, eu batizo vocês com água para arrependimento, mas depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias da sandália. Ele batizará vocês com o Espírito Santo e com fogo. Então, o ministério de João Batista é assim, arrependam-se, não por causa de mim, mas por causa daquele que vem depois de mim. Arrependam-se, porque quando ele passar por aqui, ele quer encontrar em vocês um coração quebrantado, contrito, ele quer encontrar em vocês frutos dignos de arrependimento. Ainda Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6, eis que eu enviarei diante de vocês, né, o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E eu coloquei a passagem de Mateus, em que Jesus dá a entender que essa passagem, essa profecia de Malaquias está se aplicando a João Batista. Tá? Então, quando perguntam para João Batista, és tu Elias? Ele respondeu assim, não sou. Né? E aí eu não vou entrar em questão lá, não vou entrar agora em refutar a doutrina de reencarnação, né? Porque eu estou falando aqui para vocês que creem na palavra de Deus. É, né? Óbvio que João Batista fala assim, eu não sou. Né? Como se os judeus estivessem perguntando, você por acaso é o profeta Elias? Como se fosse talvez uma reencarnação, ou você é Elias que desceu do céu? Não, eu nasci de Zacarias e Isabel, não tem nem como Elias ter descido do céu. E ele fala assim, eu não sou o profeta Elias, não sou o profeta, eu não sou o Cristo, quem é você então? Aí ele cita a profecia de Isaías. Mas quando Jesus fala que João Batista era Elias, nesse sentido assim, com relação ao ministério. Né, o ministério dos dois no deserto, pregando o arrependimento, pregando que o povo se voltasse para Deus, tá bom? Mas está escrito assim, então os discípulos entenderam que Jesus estava falando a respeito de João Batista, porque os discípulos perguntam para Jesus a respeito da profecia de Malaquias, e Jesus responde como se estivesse falando de João Batista, e os discípulos entenderam que ele estava falando de João Batista. O ministério de Jesus, agora são vários slides. Do trono de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo, repousará sobre ele o Espírito do Senhor e o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor e não julgará segundo a vista dos seus segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Eu separei agora esse trecho, porque essa primeira parte que eu coloquei em amarelo, isso é para a primeira vinda de Jesus. Agora, esse trecho aqui que está diferente é para a segunda vinda de Jesus. Ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. Mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, o norte de Israel. Mas nos últimos dias tornará glorioso o caminho do mar além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhe a luz. Então, aqui, no Novo Testamento, nós vimos o cumprimento dessa profecia pelo fato de Jesus ter ido morar em Cafarnaum, nos confins ali de Zebulon e Naftali. Então, isso aqui se cumpre com Jesus indo morar lá no norte de Israel, uma terra que a princípio estava esquecida, digamos assim, diante de Deus, desprezada diante de Deus. No fim dos tempos seria gloriosa, por causa do ministério de Jesus, principalmente ali na região da Galileia. Aí Isaías 11, de 1 a 5, eu tinha comentado, eu vou citar de novo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e entendimento. Não, desculpa, eu acho que eu dupliquei, desculpa, eu dupliquei essa parte. Não era para estar assim, tá bom? Vamos continuar. Isaías 42, de 1 a 7. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito,
e ele promulgará o direito para os gentios. Então, mais para frente, eu tenho um slide sobre a salvação dos gentios, e esse é um dos versículos que eu escolhi. Então, aqui está falando o seguinte, olha, que Jesus Cristo, o meu servo, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz, né, no batismo, Jesus, Deus Pai, falando assim, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então, ele promulgará o direito para os gentios, ele pregará a salvação para os gentios também. Não clamará, não gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, em verdade promulgará o direito. Isso também é citado lá no Novo Testamento. Não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Isso é, os gentios, os povos de terras longínquas, aguardando a salvação do Senhor, né? Aguardando os judeus rejeitarem a Jesus, que nem o pastor Chore até comentou, né, lá em Romanos, né, está lá em capítulo 9 e capítulo 11, né, a rejeição dos judeus fez com que abrisse a salvação para os gentios. Então, os gentios aguardando a promulgação da palavra do Senhor, né, da palavra de Jesus Cristo. Não desanimará, já falei, perdão, assim diz o Senhor, assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está e o espírito aos que andam nela. Eu, Senhor, né, falando para Jesus, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. Estou aqui muito claro, ministério de Jesus, salvação do povo de Israel, salvação do povo judeu, salvação dos gentios, salvação para toda a terra. E eu sublinhei essa passagem porque lá em Hebreus vai falar que Jesus Cristo é mediador de uma superior aliança, aliança que Deus havia feito através de Moisés. Tá bom? Então aqui fala especificamente, explicitamente, você é mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, para abrir os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo, né, tanto o cativo de Satanás quanto o cativo do pecado, e do cárcere os que jazem em trevas, né, aquele endemoniado gadareno, por exemplo. Né. Essa passagem de Isaías 8,18, eu gosto muito dela e tem uma revelação interessante, porque Hebreus, quando fala que Jesus não se envergonha de nos chamar de irmãos, porque tanto aquele que nos santifica, Jesus, como nós dois, né, nós e Jesus, a gente vem de Deus Pai, ele cita essa passagem aí, só que ele só cita uma parte. Mas eu gosto também da outra parte. Então, Hebreus vai citar assim, ó, eis-me aqui e os filhos que o Senhor me deu. Né? Então, por isso que Jesus Cristo não se envergonha de nos chamar de irmãos, né? Porque tanto ele como nós viemos do Pai, né? A partir do momento que a gente recebe o Espírito Santo. Mas olha só a continuação de Isaías 8,18. Eis-me aqui e os filhos que o Senhor me deu para sinais e para maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos Exércitos que habita no Monte Sião. É como se Deus Pai tivesse separado para Jesus pessoas que ele iria curar. Então, pessoas que Deus Pai separou para Jesus fazer os seus sinais e as suas maravilhas. Olha, filho, eu vou deixar aqui uns leprosos, uns 10 leprosos para você curar. Eu vou deixar aqui um cego de nascença, aqui em João 9. Aqui em João 5, vou colocar um paralítico que está há 38 anos dessa forma, para que então Deus deixou israelitas, né, e irmãos, né, para Jesus, mas também pessoas para que Jesus fizesse os seus milagres. Isaías 61, passagem muito conhecida, louvor da Asaf Borba. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. A consolar a todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto, uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. O começo dessa passagem, Jesus também leu ali na sinagoga, ou de Nazaré, ou de Cafarnaum. E Jesus falou assim, hoje se cumpriu essa passagem, esse trecho da Escritura. Tem muitas outras passagens que sobre o ministério de Jesus, nesse material já está com vocês, né? Fica aí para referência, eu vou pular aqui para poder avançar. Então, tem muitas coisas lindas, é sensacional, né, o que Isaías profetiza a respeito do ministério de Jesus. Isaías profetizou que os judeus não creriam em Jesus, né, Isaías 53:1, primeiro aquela passagem mais curtinha, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? E aí, voltando para a passagem de cima de Isaías 6, quando Isaías vê o trono de Deus, e quando Deus fala, né, a quem enviarei, quem há de ir por nós, e Isaías fala, eis-me aqui, envia-me a mim, essa é a mensagem que Isaías haveria de pregar. Então disse Deus Pai, né, disse Deus, vai e diz a este povo, ouvi, ouvi e não entendais, vede, vede, mas não percebais, torna insensível o coração deste povo, endurece-lhes os ouvidos e fecha-lhes os olhos, para que não venham ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos, a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então essa passagem ela é citada lá em João 12,
para explicar, junto com a passagem de Isaías 53:1, para explicar por que os judeus não creram, apesar de Deus ter feito tantos milagres através de Jesus Cristo. Por quê? Porque Isaías profetizou que os olhos deles fossem fechados, e seus ouvidos ficassem surdos, e o seu coração fosse endurecido, para que eles não vissem com os olhos, ouvissem com os ouvidos, entendessem com o coração, se convertessem e fossem salvos. É como se aquela geração dos dias de Jesus estivesse condenada, né? Então não era uma geração que tinham ídolos externos, né? Eles não adoravam imagem e escultura, eles falsamente adoravam a Deus. Eu não coloquei essa passagem, mas lá em Isaías Deus vai falar: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então esse era o grande pecado daquele povo, um povo que honrava a Deus com os lábios, mas o coração estava longe do Senhor. Aqui sobre a rejeição, julgamento, crucificação e sepultamento de Jesus, né? Então eu já citei lá quando eu falei de Jesus Cristo como Cordeiro, eu tirei da ordem, né, dos versículos para deixar nessa ordem: rejeição, julgamento, né, Jesus diante do Sinédrio, crucificação e sepultamento. E aqui Isaías profetizou a ressurreição de Jesus também, porque quando fala assim lá em Isaías 53, 10-12, olha, Jesus verá a sua posteridade, Jesus verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito, ele repartirá os despojos. O que significa isso? Jesus está vivo. Jesus morreu na cruz, ressuscitou, e agora ele vai ver o fruto do penoso trabalho da sua alma. Agora ele vai repartir conosco, né, os seus despojos, né? Ele despojou os principados e potestades, cravando na cruz, né, a cédula de dívida que era contra nós, né? Ele despojou poderosos. Ele repartirá os despojos conosco, ele verá a sua posteridade. Então, como que Jesus vai ver tudo isso? É porque ele está vivo. Ele não ficou na morte, né? O Pai o ressuscitou. E eu coloquei ali duas outras passagens, né, em Oséias e Salmo 16, né, Salmo de Davi, falando mais claramente sobre a ressurreição de Jesus. Está só para dizer que Isaías não está sozinho profetizando a ressurreição de Jesus. A salvação dos gentios, né? Eu coloquei só alguns exemplos, né, porque são muitos. Toda vez que fala assim, olha, também te dei como luz para os gentios, para ser minha salvação até a extremidade da terra, está muito claro o plano de Deus da salvação, né, daqueles que não eram do povo de Israel. Ele promulgará o direito para os gentios. E todas as vezes que vocês virem, principalmente no livro de Salmos, no livro de Isaías, olha, que os estrangeiros, os gentios, os povos longínquos, os povos das terras além do mar, olha, cantem ao Senhor, proclamem a sua glória, isso está nos convidando, né, para virmos adorar o Senhor. Está falando, né, da salvação dos gentios. Deem honra ao Senhor e anunciem a sua glória nas terras do mar. Isaías 65:1, citado pelo apóstolo Paulo, se não me engano, no livro de Romanos: fui buscado pelos que não perguntavam por mim, fui achado por aqueles que não me buscavam. A um povo que não se chamava do meu nome, eu disse, eis-me aqui, eis-me aqui. Então, aqui os gentios, né, procurando ao Senhor para a salvação. A destruição do anticristo, Isaías, novamente, aquele trecho de Isaías 11, de 1-5, ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios, isso é, com a palavra que sai da sua boca, matará o perverso. Esse perverso é o anticristo. Né? Segundo a Tessalonicenses, o apóstolo Paulo mostra isso. Então, será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca. O sopro de sua boca, a espada que sai da boca de Jesus, ou a sua vara, são a palavra do Senhor. Então, Jesus Cristo vai descer do céu, Apocalipse 19, e vai falar assim para o anticristo: morra. Só isso, tá bom? Não tem guerra, não tem uma batalha assim, olha, os anjos estão ganhando e agora tem que levantar a mão de Jesus porque os amalequitas estão ganhando. Não, não tem nada disso, tá bom? Jesus desce do céu, Jesus fala assim, morram, e eles morrem, pronto. E agora o anticristo e o falso profeta são lançados no lago de fogo e enxofre, tá bom? Então Jesus Cristo matará o iníquo, o anticristo, com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Apocalipse 19, sai da sua boca uma espada afiada, né, a sua palavra, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro. Salmo 2, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. O restante dos mortos, os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, tá bom? Então Jesus Cristo vai simplesmente falar assim, morram e os seus inimigos vão morrer. Ressurreição dos mortos, olha que lindo esse versículo. Os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai, os que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como orvalho de vida, e a terra dará à luz os seus mortos. Então aqui, Isaías profetizando a ressurreição dos mortos. Deus como Pai no Antigo Testamento, por 3 vezes Deus é citado como Pai no livro de Isaías. Tem lá também em 1 Crônicas, no 29 e no 17. Davi fala no 29. Deus falando no 17, é Deus falando para Salomão e profetizando sobre Jesus também.
Abraão, amigo de Deus, aparece em Isaías, também é citado em 2 Crônicas. Tiago cita, e em João 15, Jesus fala, vocês são meus amigos se vocês fizerem aquilo que eu vos mando. Sobre o milênio, tem várias passagens, mas todas as passagens que você via, assim, falando assim, olha, que Jerusalém será restaurada, os povos afluirão para ela, Jesus, o renovo do Senhor será de beleza e de glória, né? Então, assim, Jesus Cristo reinando sobre a terra, vai estar falando sobre o milênio, tá bom? Novos céus e nova terra, né? Isaías cita por 3 vezes, né, para que eu estenda novos céus e fundo de nova terra, pois eis que eu crio novos céus e nova terra, porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer, né, então, e aqui a passagem que eu falei que Jesus cita, né? Então, no final do livro de Isaías, Deus está falando através do profeta Isaías a respeito de novos céus, a respeito de nova terra, e fala assim, eles sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e eles serão um horror para toda a carne. Então, Isaías está profetizando algo que Jesus cita lá em Marcos capítulo 9, que eu coloquei ali embaixo. Olha, se a tua mão direita te faz tropeçar, arranca a tua mão direita e lança fora, porque é melhor você entrar maneta na vida eterna do que teres as 2 mãos, ser lançado no inferno de fogo, onde nem o verme morre, nem o fogo se apaga. Então, Jesus está citando ali o final de Isaías, tá bom? Então, ali eu coloquei as outras passagens, né? 2 Pedro cita os novos céus e a nova terra, Apocalipse 21, de 1 a 5, o apóstolo João fala, vi novo céu e nova terra. Então, aquilo que Isaías profetizou, nós vemos se cumprindo aqui em Apocalipse 21. Aqui sobre a queda de Satanás, não vai dar tempo de eu explicar, tá bom? Mas entenda, né? Então, que Deus está falando para o rei da Babilônia, mas ele está personificando a Satanás. Deus em Ezequiel está falando para o rei de Tiro, mas ele está personificando a Satanás também. Aqui alguns detalhes sobre Satanás, tu eras querubim da guarda ungido, ele é dragão, ele também é serpente, né? Isso aparece lá em Isaías, aparece em Apocalipse também, então eu vou deixar esse material para vocês e eu acabei, tá bom? Eu deixei aqui algumas coisas lindas, mas teriam muitos outros slides que eu teria que escrever para caberem assim, todas as coisas lindas. Então, eu deixei em aberto, tá bom? Então, está em obras essas coisas lindas e muito importantes. Então, no futuro, quem sabe, né, eu consigo completar mais aí o material, tá bom? Muito obrigado, Deus te abençoe em nome de Jesus. Semana que vem, aula sobre o Novo Testamento com o pastor Shuri, tá bom? Deus abençoe a tua casa. Amém.